A gente depende de muitas economias para as nossas exportações. Então, numa economia globalizada, que é a economia que a gente tem hoje, não dá para dizer que o Brasil vai sair ileso de uma possível desaceleração global. Não vai. O Brasil vai sair ileso de uma possível guerra. Não vai. Justamente porque tem essa globalização e a gente depende dos outros países como eles dependem da gente. Por exemplo, a China. A gente depende muito da China para exportar nossas commodities. É para a China que vai nosso minério de ferro, é para a China que vai nossa carne, é para a China que vai uma parte relevante da nossa soja. Então, a gente depende do mercado consumidor chinês para exportar, para escoar essas mercadorias. Se a China desacelera muito, ou se a China fala, eu não vou mais crescer via mercado imobiliário agora, esquece minério de ferro. Né? Se o consumo interno chinês cai pra caramba, esquece carne. Então, tem uma ligação, mesma coisa Estados Unidos. A gente está falando de China, mas a gente exporta muito para Estados Unidos. Fruta, carne, a gente exporta muito para Estados Unidos. Se eles se fecham, ou se eles desaceleram muito, isso afeta muito o Brasil. Então, não tem país que esteja livre dessa volatilidade global hoje e para exportadores de commodities, como é o caso do Brasil, não é diferente. Olá, eu sou o Renato Fasolino e este é o podcast Tal Investimento. No vasto oceano dos mercados, a compreensão macroeconômica serve como um farol para os investidores que buscam desviar das rochas e encontrar as águas estáveis. Em outras palavras, macroeconomia a serviço da preservação e expansão de patrimônio. Porém, como diz o ditado, mar calmo não faz bom marinheiro. Então, por esse motivo, nessa conversa de hoje com a Helena Veronese, que é economista-chefe da B-Side Investimentos, nós vamos acender esse farol e explorar essa relação entre macroeconomia, o cenário geopolítico, políticas monetárias, fiscais e, por fim, como é que tudo isso conversa com a tomada de decisão de investidores. Então, peguem as bússolas, recolham as âncoras e içem as velas. Helena, muito obrigado que você está aqui hoje. Obrigada, é um prazer. Obrigada pelo convite. Muito legal. Políticas monetárias, essa é aquela palavra que a gente lê em tudo que é artigo, a gente ouve os outros falarem, e pensando no investidor médio, assim, via de regra, ninguém sabe direito o que é isso e como é que isso influencia a vida das pessoas, né? Mas a gente sabe que é importante. Você pode começar explicando isso, o que é política monetária e qual que é o papel do Banco Central e como é que ele vem conduzindo isso, por favor? Tá, posso sim. Política monetária é feita pelo Banco Central para tentar controlar as variáveis monetárias da economia, que é tentar controlar a inflação, câmbio e taxa de juros, né? Hoje o que a gente tem no Banco Central fazendo política monetária via taxa de juros, o Banco Central no Brasil e na maioria das economias do mundo tem um mandato específico aqui no Brasil para olhar para a inflação. Nos Estados Unidos ele olha mais para a inflação e crescimento. Então cada Banco Central tem o seu mandato para olhar para alguma variável. Aqui no Brasil a gente tem o Banco Central que via taxa de juros, que é uma variável monetária da economia, tenta controlar a inflação alta ou a inflação baixa. Como que isso afeta, né, a vida das pessoas? Se a gente tem uma taxa de juros muito alta, que é uma política monetária contracionista, significa que ele está tentando contrair a economia. Ou seja, ele está tentando fazer com que o consumo diminua. Você aumenta os juros básico da economia, você aumenta juros para crédito, você aumenta financiamento, você aumenta juros para crediário, então você faz com que as pessoas consumam menos. Com isso, a inflação tende a cair, porque as pessoas estão consumindo menos, os preços vão acabar caindo. Se você faz uma taxa de juros muito baixa, que é uma política monetária expansionista, você está expandindo a economia, pelo menos estimulando a economia a se expandir. Porque você diminui crédito de financiamento, você diminui crédito de empréstimo, com isso a inadimplência tende a cair, as pessoas vão consumir mais. Quando as pessoas consomem mais, a economia se aquece e a inflação acaba subindo. Então é sempre um eterno trabalho de tentar manter equilibrado a economia e a inflação através de alta ou baixa de taxa de juros. Hoje no Brasil a gente tem uma política monetária de corte de juros, mas ainda tem uma taxa de juros contracionista, que ainda é um juros muito alto, que não permite com que a economia cresça livremente só via consumo. Porque com isso pode haver esse receio, se baixar a taxa de juros e começar o consumo a subir muito, a gente não tem capacidade de oferta suficiente para essa demanda e aí os preços explodem, é isso mesmo. Então dá para fazer uma relação então, entre juros, inflação, oferta e demanda. Dá sim, dá para fazer. E o câmbio nessa história?
O câmbio nessa história, o Banco Central não controla câmbio, né? Teoricamente, o Banco Central, no Brasil, a gente tem câmbio flutuante já faz algumas décadas e o Banco Central não controla câmbio. A gente tem reservas externas, reservas internacionais altas, mais de 300 bi no Brasil a gente tem de reserva. Então, se acontece uma crise cambial muito grande, se o dólar amanhã vai para 6, o Banco Central consegue tentar interferir no mercado, comprando ou vendendo moeda, porque a gente tem reserva para isso, mas a ideia é não usar para isso, tá? A ideia de reserva é ter mais para manter uma credibilidade externa mesmo. Se o dólar sobe muito, como é que o dólar entra nessa história? Se o dólar sobe muito, agora, por exemplo, a gente está no momento em que o dólar está em alta já faz algumas sessões, já chegou acima de 5,20. A gente tem o que a gente chama de importação de inflação. O dólar subindo aumenta o preço das commodities, que são cotadas no mercado internacional por dólar, aumenta o preço do petróleo, que o barril é cotado em dólar. Então, quando a gente vai comprar gasolina, a gasolina vai estar mais cara porque o petróleo que foi comprado em dólar. Quando a gente vai comprar pão francês, o pão francês está mais caro porque a farinha foi feita de trigo, que é cotado em dólar. Então, tem um repasse natural do dólar alto para a inflação. E aí, quando o dólar está muito alto e fica muito alto por muito tempo, o Banco Central naturalmente precisa subir um pouco mais os seus juros para tentar controlar essa inflação. Mesmo se o trigo desse pão tiver sido produzido aqui. Mesmo, porque o preço é em dólar e tem o mercado internacional, mesmo. Tá. Então, beleza. Então, política monetária é isso, é controlar, então, acho que quase que é o volume de dinheiro que está disponível de crédito para que haja consumo. Tá, e tem essa questão... Sem explodir a inflação. Sem explodir a inflação. E você está falando sobre a importação de inflação do exterior com relação ao câmbio. Tem alguma outra coisa que o câmbio influencia numa política monetária ou na vida, né, do cidadão comum, pensando, sei lá, essa caneca vem da China. Sim. Então, quanto que o câmbio faz com que, se o câmbio sobe, quanto que isso vai encarecer minha vida? Sim. Como é que funciona? Tem um grande debate aí de qual que é a inflação real para os brasileiros, né? E aí, dependendo da classe social, a gente vai ter uma influência maior ou menor do câmbio. A classe social mais baixa é mais impactada pelo preço de alimentos. Então, aí é claro que tem um impacto indireto do câmbio, mas tem também menos do que a gente tem na classe social mais alta, que consome produtos importados, vinho importado, queijo importado, tudo importado. Então, de acordo com a classe social, você tem um impacto maior ou menor do câmbio. Tem quem se beneficie do câmbio. Né? Turismo, exatamente, que são as classes mais altas. Passagens aéreas, se o câmbio sobe, o combustível sobe, as passagens aéreas explodem. Então, mas tem quem se beneficie do câmbio alto. Os setores exportadores, o cara que exporta commodity, se o câmbio está muito alto, a exportação em real, o produto em real para o importador que vai comprar, está mais barato. Porque se o dólar está alto, o real está mais barato. Então, a exportação tende a aumentar em momentos de câmbio muito elevado. Então, sempre tem, em crise, quem se beneficie e quem se prejudique. Mas, de maneira geral, um câmbio muito alto, pensando na economia como um todo, não é bom, porque obriga o Banco Central a subir mais juros. Pensando em política fiscal, né? Tem uma parte da dívida que é atrelada justamente à taxa Selic, então se a Selic está mais alta, o pagamento de juros da dívida pública fica mais elevado, então de uma certa forma o câmbio mais alto faz com que a dívida pública atrapalhe mais o governo. Então, apesar de ter setores que se beneficiam mais, de maneira geral o câmbio muito alto não é bom. Eu não entendi essa parte. Se o câmbio está alto, como que isso influencia os juros? Se o câmbio está muito alto, a gente tem uma pressão inflacionária por causa de câmbio, o Banco Central tende a subir mais os juros. Tá, entendi. Tá. É uma inflação que não vem necessariamente de uma demanda excessiva, mas sim por causa de um preço excessivo. Conta de preço excessivo. O que aconteceu, por exemplo, quando estourou a guerra na Ucrânia, o preço do petróleo explodiu, porque a Rússia começou a controlar a exportação de petróleo para a Europa, o preço subiu muito, e a gente teve uma alta absurda de combustíveis aqui no Brasil. O que a gente tem a ver com a Ucrânia? Tudo. Porque o preço de petróleo no mercado internacional fez com que o preço nos combustíveis aqui explodisse e o IPCA aqui acumulado em 12 meses passou de 10%. No mundo inteiro, na verdade, né? Sim. Perfeito. Joia. Então, a gente está falando de política monetária. Um outro termo também que é muito falado, política fiscal. Né? Que aí já pensando mais em governo. Né? Eu penso assim naquelas rodas, aqueles happy hours, aqueles encontros, o pessoal quer ficar falando, né, de política aqui, política lá. E sempre tem aquela pessoa que não entende patavinas, mas não pode falar, não pode parecer que, do que eles estão falando, né? E política fiscal é uma dessas coisas. Sim. O que é política fiscal? Olha, tem muito economista que não entende de política fiscal, porque é uma coisa... Olhando do ponto de vista macro, é simples, é mais ou menos como você faz as contas da sua casa. Você tem o que você recebe, você tem o que você gasta, você precisa gastar menos do que você recebe, senão você vai ficar endividado. O governo é exatamente a mesma coisa, o governo arrecada, o governo gasta, então o governo precisa arrecadar mais do que ele gasta, senão ele vai ter um déficit, ele vai ficar endividado, que é o tal do déficit primário, superávit primário. E a política fiscal é justamente tentar medir esse gasto e essa arrecadação de maneira responsável para o governo não ficar deficitário, que é o grande medo
que os mercados têm, enfim, que a gente tem uma história de déficit primário longa, então a gente tem uma preocupação fiscal aqui. O que é um comprometimento fiscal, né, que a gente fala tanto, metas fiscais? É um governo comprometido a gastar menos do que arrecada. A gente tem isso hoje? Não. Mas é um governo comprometido a gastar menos do que arrecada e conseguir manter as contas públicas equilibradas. E é difícil pra caramba fazer isso, porque no Brasil a gente tem gastos públicos, gastos obrigatórios do governo enormes, né? Com pessoal, com contas. Então a gente tem, de fato, um gasto muito alto do governo no Brasil. Mas é um exercício que o governo federal precisa fazer. E é uma coisa que a gente estava falando um pouco antes, né? Existe um efeito temporal aí, né? Então a gente pode estar gastando muito agora, mas isso ainda não está necessariamente mostrando uma retração da economia ou um aumento da inflação. Sim. Quanto tempo, mais ou menos, depois isso se manifesta? Se é que dá para dizer um tempo Não fixo? tem um timing exato. Eu consigo te falar em quanto tempo uma política monetária se manifesta, que é de 6 a 9 meses, mais ou menos, de defasagem. Políticas públicas de estímulo a gasto, por exemplo, como a gente já viu no Brasil no passado, tende a demorar de 1 a 2, às vezes até 3 anos para se manifestarem, mas não tem um timing exato. Depende do nível de crédito que você deu para essa economia, depende do nível de estímulo que você deu. Você pode subsidiar crédito via corte de juros nos bancos públicos. Você pode subsidiar consumo via corte de impostos em linha branca, em automóveis. São medidas diferentes, que têm impactos diferentes, mas que a gente tem certeza que tem impacto na inflação lá na frente, dali a 1, 2, no máximo 3 anos. Tá. E se você me permite até voltar um pouco, eu fiquei com essa coisa na cabeça da oferta e demanda, né? Eu acho que além do fator simples de a taxa de juros está baixa, isso estimula o consumo, então estimula o consumo, aumenta a demanda, aumenta a inflação. Onde é que entra a questão da capacidade instalada e da nossa infraestrutura enquanto país? Porque eu parto do princípio que, vamos supor, a gente manda ver aqui, estimula a demanda pra caramba. A gente não tem indústria suficiente para atender essa demanda, então a gente acaba tendo que importar. Aí cai no efeito Aí câmbio. cai no câmbio, sim. E tudo ligado. Qual que você acha que é a fotografia dessa nossa infraestrutura para atender essa oferta, para dar essa oferta que essa demanda No Brasil hoje, é. a gente tem uma estrutura industrial ruim. Pensando no Brasil, o Brasil hoje é um grande produtor de commodities, né? A planta industrial do Brasil há muito tempo tá, a palavra que os economistas gostam, sucateada. Talvez até porque seja, depois que surgiu China, né, fica mais barato mesmo você importar da China do que você produzir aqui. E isso não acontece só no Brasil, isso acontece numa série de fatores, de países. Por isso que a gente pensa também que se a China desacelera e para de produzir, gera inflação no mundo, porque para produzir aqui é mais caro do que para produzir na China. Então a gente hoje não tem uma indústria totalmente aquecida, e pelo contrário, a gente tem uma indústria que participa cada vez menos do PIB brasileiro. O que é muito forte no Brasil hoje de produção e que gera inflação, tá? Commodity, né, produção agrícola, claro, serviços. A gente tem um setor de serviços extremamente forte, até porque é uma economia em desenvolvimento, uma economia emergente que tem mais mão de obra mesmo, que tem mais o tio do Uber, que tem mais a tia que faz o bolo para vender para fora. Isso tudo fomenta a economia e também traz um pedaço da inflação que é bem relevante vindo de serviços. Mas muito desse setor de serviços eu imagino que esteja numa informalidade, né? Muito está numa informalidade, sim, bastante. E se fosse pegar, o número que eu tenho de cabeça mais ou menos é que o agro, como um todo, corresponde a grosseiramente 1/3 do PIB. Né? Na verdade a contribuição do agro nesse ano, o crescimento do agro contribuiu com 30% do crescimento do PIB esse ano, mas o agro como um todo corresponde a um pouco menos. Ah, tá. Então, e serviços seria mais ou menos quanto aí? Eu acho que o serviço seria mais ou menos 40%, 50%, é bastante coisa. Mais que o agro? Mais que o agro. Ah, não sabia. Sim. Bom, então imagino que o que é esse resto? É industrial? Consumo, industrial, exportação, setor exportador, que justamente por a gente ter commodities para exportar, é bem relevante. E tem indústria, tá? Não é que a indústria não é importante no PIB, mas ela vem caindo ao longo dos anos. Tá bom. Tem uma coisa que me preocupa, o fato do Brasil ser tão assim, commodity e tal, é a questão do valor agregado, né? A gente acaba exportando uma matéria-prima barata, sim, que aí, por sua vez, um país como a China, etc., agrega um valor, industrializam, e depois, se bobear, a gente compra deles. Mais caro. Eu vi uma história, parece que não sei, do cacau, não do cacau, não sei se era do chocolate, não, do café, que algum país da Europa comprava o nosso café puro ali, grão. Aí eles só tostavam o grãozinho lá e depois vendiam pra gente. Eles só punham no forninho ali e depois a gente comprava 2 vezes mais caro. Eu já comprei chocolate belga, que quando você vai ver a composição, o cacau é brasileiro. E deve ser exorbitante o preço em comparação. Porque é chocolate belga. Ai, viu? Então tá bom. Então,
A gente abordou muito bem é legal essa dinâmica, inflação, câmbio, juros. Então vamos trazer agora para a mentalidade do investidor e investidora médio brasileiro. Está acostumado com uma boa e velha poupança e agora está começando aos poucos, né? Imagino, começando a se profissionalizar, a entender de outros ativos. Como que você acha que essa dinâmica, câmbio, inflação, juros, conversa com o apetite do investidor? Tá, eu acho que aqui no Brasil... De tomar risco ou a vontade de investir. Bom, a gente fala de Brasil, a gente fala de inflação alta, né? Claro que a gente não tem mais hiperinflação, mas a gente nunca vai ter a inflação dos desenvolvidos, que tem meta de 2%, e exceção feita esse período que a gente está vivendo agora, eles conseguem manter a inflação na meta de 2%. Aqui é 4, 5, 6, a gente sempre tem uma inflação alta, a gente sempre tem uma preocupação fiscal que faz com que os juros fiquem um pouquinho altos também. Então, renda fixa no Brasil, é muito difícil você falar contra a renda fixa no Brasil. Então, eu acho que... Desculpa te interromper. Como é que essa preocupação do fiscal influencia Na hora que eu falei, eu pensei nisso. O fiscal está muito relacionado à credibilidade do país. Se o governo não tem comprometimento em gastar menos do que arrecada, e se a gente vê que é um governo gastão, que vai aumentar a dívida pública, que vai ter muito déficit, isso abala a credibilidade do país. E quando a credibilidade do país está abalada, os investidores estrangeiros tendem a sair do país. E com isso o câmbio sobe. Tá? Então, um dos motivos que explica esse câmbio dessa semana é fiscal. Não é o único, talvez não seja nem o principal, mas é um dos motivos que explica. Então, quando a gente tem uma política fiscal, como a gente sempre tem uma preocupação com fiscal no Brasil, isso, todos os governos que entram e saem, a gente está preocupado com fiscal, é difícil imaginar o Brasil com juros muito baixos, né? A gente teve juros de 2% na pandemia, mas foi uma situação totalmente atípica. Na média, a gente vai ter taxa de juros no Brasil bem mais elevada que nos países desenvolvidos e juros reais também mais desenvolvidos, que é a taxa de juros corrigida pela inflação. Então, é difícil falar para o investidor brasileiro não investir em renda fixa. É por isso que a gente, historicamente, tem tanta gente investindo em renda fixa. Eu acho que com a pandemia, o brasileiro aprendeu a investir em bolsa um pouco, porque o juros foi para 2%, então você não tinha mais renda fixa, né? Então, eu acho que o brasileiro passou a investir um pouco mais em bolsa. Só que a bolsa traz muita volatilidade. A gente vai falar sobre esses assuntos ao longo da nossa conversa, mas a gente tem fatores externos, a gente tem guerra, a gente tem eleição, tem China, tem crescimento, tem juros, isso tudo afeta muito, traz muita volatilidade para a Bolsa. E hoje eu vejo o brasileiro muito mais conservador com o investimento, então hoje em dia a gente vê muito mais as pessoas focadas em renda fixa, que é difícil postar contra a inflação no Brasil, do que em qualquer outro tipo de investimento. Mas até quando que essa lógica se sustenta? Né? De assim, nosso juros real é um dos mais altos, se não o mais alto do mundo. Até que ponto que a gente consegue manter essa lógica, assumindo que nossa infraestrutura é baixa, então a gente tem pouca oferta. Então, a inflação é aquele fantasma eterno ali. Então, se a gente vai sempre subir a taxa de juros para segurar a inflação, ficar nessa corda de puxa de um lado, puxa de outro, vai chegar uma hora que o custo da nossa dívida vai ficar tão alto, com juros tão altos, que a gente vai começar a ter um problema de repagamento dessa dívida, né? Como é que você enxerga isso? É o grande trabalho do Banco Central. Eu não vejo juros baixos no Brasil, tá? Eu acho que juros... Hoje o mercado precifica juros de 9% no fim desse ano, mas eu acho que vai ser acima disso. Eu acho que juros perto de 7%, 8% para o Brasil está ótimo, porque a gente tem uma inflação que está elevada e a gente tem uma inflação que é elevada, porque a gente tem uma economia indexada. E aí, tentando tirar do economês, isso veio lá da época da hiperinflação, em que os preços mudavam dia após dia, e os salários, para eles não perderem tanto valor, eles eram indexados, ou seja, os salários tinham correções automáticas todo mês. Na época da hiperinflação era todo mês. Indexado de acordo com a inflação. Então você tinha um salário que era corrigido pela inflação. Hoje a gente não tem o salário que é corrigido mensalmente pela inflação, mas a gente tem uma economia indexada. O salário é corrigido ano a ano pela inflação. Então a gente tem uma... Que é o dissídio. Que é o dissídio, exatamente. Que é o reajuste de salário mínimo, enfim, são negociações com os próprios sindicatos, são reajustes anuais. Isso traz... Outra coisa que a gente fala em economia, que é a inércia inflacionária, ou seja, a inflação sempre vai ter sempre uma força da inflação subindo por conta desse reajuste passado. Então, por isso que eu falo que é difícil imaginar a inflação do Brasil a 2%, por exemplo, porque a gente tem esse mecanismo, essa espiral inflacionária, esse mecanismo que gera uma força que sempre vai fazer com que a inflação por aqui esteja um pouquinho alta por causa da inflação passada. A gente consegue imaginar como é que vai ser a inflação futura de acordo com a inflação passada, porque tem essa indexação salarial. Então, a gente sempre vai ter uma inflação um pouquinho mais alta e com isso eu acho que a gente sempre vai ter um juros um pouquinho mais alto. Além disso, a gente é uma economia emergente. Para a gente atrair investidor, a gente tem que dar alguma coisa em troca. O cara não vai deixar de colocar o dinheiro dele na Alemanha, nos Estados Unidos e colocar no Brasil sem ser remunerado para isso. E como ele remunera isso? Via juros.
Então, não dá para o Banco Central levar os juros para 2% no Brasil numa situação normal, não numa pandemia, e imaginar que a gente vai trazer investimento, porque a gente não vai. O cara não vai correr o risco. O Brasil podendo botar esse dinheiro nos Estados Unidos, Que tendo dá a os mesma mesmos remuneração. 2% ou mais. Não faz o Entendi. menor sentido. Tá. Acho que isso traz um bom gancho até para a próxima pergunta, que é assim, tá, então, para a gente deixar de ser uma economia emergente, para a gente poder, quem sabe um dia, cogitar esses juros a 2%, é uma questão de muito investimento em infraestrutura, e muito investimento em educação, etc. e tal. Então, quando eu penso em infraestrutura, eu penso no mercado de dívida, né? Então, a gente estava falando mais agora de pessoa física, principalmente o investidor e tal. Agora, mercado de dívida, ou seja, as empresas que estão ali emitindo os bonds, estão se financiando para crescer, né? Como que essa mesma dinâmica, juros, câmbio, inflação, influenciam o mercado de dívida do Brasil? Talvez começar até explicando um pouco sobre o que é esse mercado, dados, não sei se você puder compartilhar tamanho, quão sofisticado é o nosso mercado de dívida, e trazer essa pincelada macroeconômica para ele. O mercado de dívida parece muito com o que a gente fala de mercado de renda. É um mercado de renda fixa, na verdade, né? Mas com dívida pública e não dívida privada e não dívida pública, ou seja, dívida das empresas. Eles emitem títulos remunerando uma taxa que vai variar de acordo com a segurança desse investimento. Então, se for uma empresa AAA, a taxa vai ser menor. Se for uma empresa B, a taxa vai ser maior, porque o risco é maior. É mais ou menos a mesma coisa que você investir nos Estados Unidos ou no Brasil, né? O que o seu investimento vai ter de retorno tem que ser maior ou menor de acordo com o risco. Mas, de maneira geral, a taxa que essas empresas acabam oferecendo também oscila de acordo com a Selic. A Selic, não à toa, é a taxa de juros básica da economia. Okay. Então, todas as taxas acabam se atrelando a ela. Se a Selic está muito elevada e se a gente tem uma percepção de que a economia vai desacelerar, essas empresas vão sofrer. Não tem muita dúvida disso. Sim, então, sim, elas sim. Né, vão ter que cobrar, vão ter que remunerar um pouco mais para o investidor aceitar entrar. Porque o investidor ele vai querer colocar num título público ou numa Exatamente. taxa pré ali, porque isso tá meio pau a pau ali com o que essa empresa está me oferecendo, eu não sei que empresa é essa. Exatamente. Entendi. E aí tem questões setoriais, né, que aí nem é tanto a minha praia, mas enfim, tem empresas de varejo que no ano passado, por exemplo, sofreram pra caramba por conta do efeito Americanas. O varejo inteiro foi contaminado, todo mundo ficou com medo, então essas taxas dessas empresas acabaram tendo que ser muito mais altas para alguém entrar. Aí não tinha nada a ver com o desenvolvimento da economia, de como é que a gente acha que a economia vai rodar ou não, Selic ou não, aí era muito mais um temor com aquele setor. Tem setores que em determinados momentos o mercado fica um pouco mais preocupado, e aí eles precisam remunerar um pouco mais. Entendi. Mas assim, eu não deixo de ficar intrigado com essa questão do risco-retorno, assim, tá? Beleza, entendi. O investidor ele vai sempre olhar onde que está meu maior retorno ajustado pelo risco. Mas vamos pegar uma empresa, tipo, da esquina ali, ninguém conhece, ninguém tá... Como a credibilidade dela é baixa, então eu vou te oferecer 30% ao ano. Tá, é um percentual alto, mas como que é essa análise de risco? Como é que essa empresa, como é que o investidor... Ele pode ver, uau, uma belíssima oportunidade de retorno aqui, mas que diacho de empresa que é essa? Que título é esse, né? Como é que funciona essa análise de risco-retorno? Aí vai do perfil do investidor. Se você é um cara conservador, você vai olhar para eles e vão falar, eles podem me dar 80%, eu não vou botar meu dinheiro aqui porque eu não sei se essa empresa vai quebrar. Você é um cara conservador. Se você for um cara super agressivo, você vai falar, nossa, 30% eu vou colocar um pouco, eu vou correr esse risco. Aí realmente é uma coisa muito subjetiva, é uma coisa que depende muito do perfil. Isso é uma coisa que a gente está sempre tentando entender muito de clientes e de investidores de maneira geral, porque de acordo com o perfil, você entra nesses papéis ou não. Você não vai indicar entrar na bolsa para um cara super conservador, você não vai indicar um papel que remunera muito, mas que tem um risco alto, para uma pessoa que é muito conservadora. Você não vai indicar um papel que vai ter liquidez daqui a 10 anos para um senhor de 90 anos. Você tem sempre que tentar entender como é que é o perfil do investidor e como é que ele se encaixa nesse cenário. Mas o risco-retorno é isso mesmo. Assim, quanto mais risco, maior a taxa. E você acha que o perfil do investidor médio brasileiro, dado esse histórico de inflação, de CDB, etc., o perfil médio assim, é mais conservador no Brasil? Eu acho que assim, não chega a ser extremamente conservador. A gente na Upside classifica os perfis de 1 a 5. O 1 é o mais conservador e o 5 é mais agressivo. E o que a gente percebe é que a maioria é perfil de 3 para 4. Mas aí são investidores mais qualificados, né? Eu acho que o grosso da população seria mais perfil 2, assim, de 2 para 3, talvez. Entendi. É um perfil mais conservador, até porque não tem tanto dinheiro para investir, não tem tanta cultura de investimento, né? Então, acho que... Até porque muitas desse investidor médio ali que não tem esse conhecimento, essa educação financeira,
às vezes quando pensa em bolsa, tem aquela coisa meio assim, nossa, você pode perder tudo. Calma, não é assim. Você não perde 100% do negócio do dia para noite, calma. Exatamente. Mas eu também vejo, por exemplo, já vi vídeo na internet, de YouTube aí, o cara vendeu casa, carro, papagaio, colocou tudo em criptomoeda. Então, Cara, calma, velho, calma, segura aí, né? falta educação financeira no Brasil. E eu sempre falo que eu acho que tinha que ter na escola educação financeira, porque as crianças têm que entender de base que não dá em árvore, né? E como é que o dinheiro cresce, como é que você perde dinheiro, isso tem que ser da base, mas o brasileiro não tem educação financeira nenhuma. É um imediatismo, de certa forma. É um imediatismo, Que é bem típico da nossa se dar cultura. Bem, né? É bem típico, o jeitinho, né? Vou ficar rico com criptomoeda em um mês. Não vai. E às vezes paga um preço muito caro por isso. Sim. Tá. Um ponto também que a gente estava falando um pouco mais cedo é essa relação, né, essa globalização econômica. Então, por exemplo, a gente ouve muito, principalmente esses últimos dias, que o Fed, né, o Banco Central americano, está reticente em reduzir juros. Tá, mas a gente sempre que ouve do Fed, a gente já faz um paralelo para o Brasil. Qual que é essa ponte? Tá. O Banco Central brasileiro diz, toda vez que ele se comunica com o mercado, que a relação não é mecânica de política monetária norte-americana com brasileira, ou seja, não é porque eles fizeram que a gente vai fazer no dia seguinte. Tá. Não existe essa transmissão mecânica, mas existe uma transmissão, por vários motivos, né? Um deles é, o principal talvez, via câmbio, né? Se o Fed vai manter a taxa de juros elevadas por mais tempo, e está com cara de que eles vão fazer isso, hoje eles têm uma taxa, lá não é um juros fixo, é uma banda entre 5,25 e 5,5. Se eles já manter os juros lá em 5,5, e a gente vai manter os juros agora, a gente tem os juros perto de 11, é uma coisa. Se eles continuarem mantendo esses juros em 5,5 e a gente levar nossos juros para 8, é outra coisa. Esse diferencial de juros diminui muito. Porque aí volta para o risco-retorno. Por que o cara vai botar o dinheiro dele no Brasil, remunerando a 8 nominal, se ele pode botar nos Estados Unidos, remunerando a 5,5 nominal? Não faz sentido. E aí o cara não vai botar. Então, quando o Banco Central daqui olha para os Estados Unidos e fala, esses caras não vão cortar juros agora, ele tende a cortar menos juros aqui. O que a gente tem no mercado nesse momento, e por isso que está dando essa bagunça toda, é que no final do ano passado, se esperava que os Estados Unidos fossem começar a cortar juros em março. Não aconteceu. Foi para abril. Não vai acontecer. Foi para junho. Não está com a menor cara de que vai acontecer. E agora, com os dados de inflação que estão vindo muito ruins lá, o mercado já está achando que vai cortar só em dezembro. Aí o Banco Central brasileiro, que está cortando sem parar, está olhando e falando, opa, se eles vão cortar só em dezembro, por que eu vou levar essa Selic até 8,75%, 9%? Então, a gente está no momento do mercado tentando entender o que está acontecendo com essa política monetária. Aí, nesse cenário hipotético, então, o Brasil fala, beleza, os Estados Unidos não vai baixar juros, mas eu vou baixar. A gente baixa, a gente tira essa atratividade, então, do investimento aqui. A gente perde investimento, sim. A gente perde investimento, o que isso repercute na prática? A gente tem menos grana para investimento, infraestrutura. Exato, ter menos investimento, então tem menos investimento para infraestrutura, para saúde, para educação, para o que quer que seja que a gente tenha esses investimentos. E a gente tende, aí entra uma espiral, a gente tende a ter o dólar mais alto, porque o investidor está saindo daqui. Aí o cara está saindo daqui, o dólar vai ficando mais alto, ele continua saindo, o dólar vai ficando mais alto. Aí a gente vai ter mais inflação, aí o Banco Central vai ter que subir juros, aí o cara volta. E aí começa tudo de novo. Então é sempre tentar fazer um eterno equilíbrio entre dólar, inflação, câmbio e taxa de juros. E qual que é a inflação dos Estados Unidos hoje? Hoje o CPI, que é o equivalente ao nosso IPCA, está em 3,5%, a meta é 2%. 3,5%. Sabe por quê? Então faz sentido. Então eles têm um juro real ali grosseiramente de 2%. Sim. Mas eu lembro na época da pandemia, que eu estava vendo, a inflação foi para 10% nas economias desenvolvidas, né? 10%, 15%, sei lá. Aí, naquela época, de novo, não sou economista, mas para mim era o tic-tac, falava, calma, a inflação está 15%, os juros deles é 5%, alguma coisa não está fechando aí. Então, eles conseguiram reduzir essa inflação para voltar a ter um juro real, o CPI. Mas quanto que isso é número de relatório e quanto que isso é economia real? Lá nos Estados Unidos e Europa? Então, eles estão passando por um processo, Estados Unidos principalmente, muito difícil, porque a pandemia foi isso, né? Fechou tudo, acabou o mundo, ficou todo mundo trancado em casa, mas exceção feita em alguns setores, principalmente setor de serviços, as pessoas ficaram em casa ganhando dinheiro. Então, as pessoas ficaram em casa sem gastar dinheiro, você estava poupando, né? Isso aconteceu com muita gente. Sim. Claro que serviços isso não aconteceu, quem trabalha em companhia aérea isso não aconteceu, mas aí são coisas específicas. E todos os bancos centrais levando os juros a zero para tentar fazer com que a economia não parasse. Quando abriu, a gente estava com o mundo completamente líquido, porque estava todo mundo com poupança trancado em casa,
desesperado para sair de casa, desesperado para consumir e juros a zero. Então essa inflação explodiu nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, Entendi. em todas as economias. Entendi. O que os bancos centrais fizeram? E o Banco Central norte-americano está fazendo isso também. Vamos subir juros. Só que aí, quem sou eu para criticar o Fed? Mas eu vou criticar o Fed. O Fed demorou muito para subir esses juros, porque eles ficaram com um discurso de que a inflação era temporária. Porque ninguém sabia o que ia acontecer pós-pandemia, era tudo novo. Então eles Também porque mantiveram... eles são muito endividados, né? Exatamente. E eles mantiveram esse discurso de que a inflação é temporária. E aqui no Brasil a gente tinha começado a subir e eles ficaram nessa de temporária. Quando eles começaram a subir, a inflação já estava mais de 10%. Entendi. Máxima dos últimos 45 anos, se não me engano. Tá. E aí, enfim, agora subiram os juros. O que se percebe no pós-pandemia? Isso realmente é uma coisa inédita nos Estados Unidos. A gente tem alguma resposta, sim, alta de juros, especialmente o setor imobiliário, que é mais dependente de financiamento, de hipotecas, ele já começou a desacelerar. Mas o setor de serviços, que foi aquele que ficou tão reprimido durante a pandemia, não está respondendo. Simplesmente porque tem muita vaga, porque tem muita demanda mesmo com esses juros subindo, porque as pessoas estavam com muita liquidez. Então a gente não vê o mercado de trabalho reagindo como se queria. Sem o mercado de trabalho reagir, ou seja, sem o desemprego subir, sem a criação de vagas caírem, como é que a inflação vai cair? Ou seja, está dizendo que não estão abrindo vagas de trabalho suficientes? Não, eu estou dizendo que tem vagas demais. Eu estou dizendo o contrário. Hoje a gente tem... que até excedeu, parece que excedeu as expectativas. Exatamente. Né? Hoje a gente tem uma taxa de desemprego nos Estados Unidos de 3,5%. Isso é super baixo. Isso significa... ok. Para atender essa galera que ficou que juntando, é basicamente serviços. E quer gastar. Que é turismo, serviço de hotelaria, serviço de restaurante, serviço de saúde. Tá. Tem um setor de serviços muito aquecido. E aí, o que aconteceu com a inflação? Caiu de 10% para 3,5% por conta de alta de juros. Isso foi acontecendo. Só que na hora que chegou na inflação de serviços, eles não conseguem combater essa inflação de serviços. Então, quando você vê a composição do CPI hoje, quase 80% da inflação lá é serviços. E tá difícil combater, porque não estão cortando o preço, não estão diminuindo vagas, então é uma economia que continua aquecida. Então, isso bate na economia real? A economia real norte-americana ainda está absurdamente resiliente, ainda está muito forte. Falando em resiliência, uma palavra importante que eu queria puxar para o Brasilzão da galera aqui agora. A gente estava falando lá atrás que o preço das commodities é cotado, a maior parte deles, em dólar. Então, sim, trigo, petróleo, blá, blá. O Brasil é um país essencialmente de commodities. Então, qual que é... Então, só para contextualizar a pergunta. A gente está num cenário de conflito para lá, conflito para cá. A gente vai falar mais sobre os conflitos. Mas, então, é insegurança alimentar para cá e tal. Quanto que o Brasil é forte na questão de exportação, importação, preço das nossas commodities perante toda essa volatilidade que está tendo por aí? Tá. Bom, a gente Não sei se eu me expliquei bem. Acho que sim, mas aí eu te respondo, você me disse, eu respondo bem. Tá? A gente depende de muitas economias para as nossas exportações. Então, numa economia globalizada, que é a economia que a gente tem hoje, não dá para dizer que o Brasil vai sair ileso de uma possível desaceleração global. Não vai. O Brasil vai sair ileso de uma possível guerra. Não vai. Justamente porque tem essa globalização e a gente depende dos outros países como eles dependem da gente. Por exemplo, a China. A gente depende muito da China para exportar nossas commodities. É para a China que vai nosso minério de ferro, é para a China que vai nossa carne, é para a China que vai uma parte relevante da nossa soja. Então, a gente depende do mercado consumidor chinês para exportar, para escoar essas mercadorias. Se a China desacelera muito, ou se a China fala, eu não vou mais crescer via mercado imobiliário agora, esquece minério de ferro. Né? Se o consumo interno chinês cai pra caramba, esquece carne. Então, tem uma ligação, mesma coisa Estados Unidos. A gente está falando de China, mas a gente exporta muito para Estados Unidos. Fruta, carne, a gente exporta muito para Estados Unidos. Uhum. Se eles se fecham, ou se eles desaceleram muito, isso afeta muito o Brasil. Então, não tem país que esteja livre dessa volatilidade global hoje e para exportadores de commodities, como é o caso do Brasil, não é diferente. Tá. Então, já que você trouxe o efeito China, deixa eu contar assim, o que eu entendo de China no momento, assim, sobre o momento que eles estão vivendo. Então tá lá, parece que saiu o último crescimento deles foi de 5%, mais ou menos. Mas a teoria econômica ali era de que eles precisariam continuar crescendo a 10% ao ano para fazer valer todas essas cidades, mega cidades que eles estão construindo, esse mercado imobiliário pujante e tal, e parece que não está rolando isso. O quanto que isso é um red flag, assim, de que a China possa entrar nessa desaceleração que você está falando? A gente tem na China uma transição de modelo de crescimento que aconteceu lá atrás e que agora a gente está vendo a China meio que voltando para o modelo antigo. A China de 10% de crescimento ao ano era uma China que crescia via mercado imobiliário, né? Via construindo prédio, construindo cidade, construindo ponte, e todo mundo já viu reportagem de cidades fantasmas na China que foram construídas para ninguém morar. Mas o PIB cresceu 10% ao ano.
foi se observando que não é um crescimento sustentável, porque chega uma hora que você não vai mais construir cidade para ninguém morar. Então, a China começou a perceber isso lá atrás, antes da pandemia, que esse modelo não era sustentável e a população urbana estava crescendo. Então, foi tendo uma transição natural de um crescimento via infraestrutura para um crescimento via consumo interno, que é muito mais saudável, que é o que a gente tem nos Estados Unidos, em Brasil, a gente tem um crescimento baseado em consumo. Ou seja, você quer dizer que então da parcela do PIB, até agora a China vem, uma boa parcela do PIB deles tem sido fruto da infraestrutura, da construção. O mercado imobiliário hoje responde a mais ou menos 40% do PIB chinês. É muita coisa ainda, tá? Uau! Tá tendo essa transição, mas ainda é muita coisa. E aí a gente começou a ver essa transição para o consumo. E aí, é claro, foi uma transição lenta, o PIB começou a crescer menos. Ao invés de crescer 10, cresceu 5, mas cresceu 5 de maneira muito mais sustentável. Veio a pandemia. Todo mundo se trancou em casa. A China mais do que o mundo inteiro, né? A China se destrancou ano passado. Covid-0, né? Exatamente. A China teve uma política muito mais rigorosa. Com isso, a taxa de desemprego entre os jovens explodiu. Quem tem até 25 anos na China tem uma taxa de desemprego perto de 23%. Isso é uma coisa absurda. E aí, como é que fica o consumo nesse cenário? Não fica. Primeiro, porque as pessoas não têm dinheiro, porque estão desempregadas. E as que têm dinheiro, que pouparam durante a pandemia, estão com a confiança no chão. Você tem um filho de, sei lá, 15 anos, você vai consumir agora ou você vai guardar para o seu filho que você sabe que vai estar desempregado daqui a pouco? Então, isso afeta muito a confiança do consumidor. Então, o consumo interno na China, de fato, sofreu muito no pós-pandemia. E aí o governo chinês está fazendo uma série de medidas para tentar fazer com que esse consumo interno volte. Redução de compulsório bancário, redução de juros. Está fazendo a parte dele, mas não deixa de fazer a parte dele também de tentar estimular o setor imobiliário para fazer com que o PIB cresça a todo custo, né? Porque lá eles determinam o número, é isso que eles vão ter que entregar. Não dá para confiar 1000% no que eles entregam de número para a gente. Então, a gente está vendo muita medida focada sim no consumo interno, mas muitas também focadas em tentar trazer o mercado imobiliário de volta. Por isso que eu falo que às vezes parece que eles estão tentando voltar ao modelo antigo de crescimento, que é construir a qualquer custo para fazer os números crescerem, mas não tem muita sustentabilidade. E tem um outro tempero aí que é a população, né? Porque a China usou aquela política do um filho só, né? Durante muitas décadas. População envelhecendo, a população jovem, que é economicamente ativa, desempregada. E tem outro tempero ainda, que tem um movimento natural, e vai ser lento, mas já existe esse movimento no mundo, de tirar cadeias produtivas da China. Os Estados Unidos, com o Trump lá atrás, tentaram encabeçar muito esse movimento. Tira a cadeia produtiva da China e leva para o México, no caso dos Estados Unidos. Então, isso traz inflação por um lado, porque é mais caro produzir no México do que na China, e o enfraquecimento da economia chinesa por outro. Se esse movimento tiver continuidade, não é algo para amanhã, mas é algo que nas próximas décadas a gente pode ver um impacto muito grande na economia chinesa. E quando você fala que gera inflação, quer dizer, é porque a produção se torna mais cara. Mais cara, e aí você repassa essa produção mais cara, o custo dessa produção mais cara, para o preço final. E essa produção mais cara é essencialmente mão de obra. Essencialmente mão de obra. Porque, teoricamente, a matéria-prima é a mesma. É mão de obra. Mão de obra. E qual que é Mas, por exemplo, não pode haver uma migração para Índia ou África? Para Sudeste Asiático já tem, né? Tem bastante. Mas tem um movimento, que é um movimento lento e que surgiu principalmente com a pandemia. Teve o Trump, teve a pandemia. Não sei se você se lembra, mas quando estourou a pandemia, quando teve política de Covid-0 na China, teve os produtos que saem da China ficaram todos presos lá. Nos portos da China, eles não conseguiam sair. Não tinha como escoar esses produtos, porque estava tudo fechado. E aí o mundo ocidental começou a perceber que a dependência era absurda. E que realmente, numa situação extrema, como é o caso da pandemia, você fica sem computador, você fica sem... Faltou iPhone nas lojas, você fica sem iPhone, você fica... A gente está falando de produtos de tecnologia, mas você fica sem quase tudo. O que a gente não importa da China hoje, né? Do que a gente consome. Sim. Então, percebeu-se que tinha uma dependência muito grande, que talvez fosse o caso de migrar um pouquinho mais dessa cadeia produtiva para fora da China. O problema é que se você sai de China e Sudeste Asiático, você vem para economias que, ainda que pobres, ou mais pobres, não são tão pobres. E não remuneram tão mal a mão de obra. Então, você acaba batendo aí de frente com a inflação. Qual que você acha que é essa rota da seda aí que a China está fazendo? Quanto que isso conversa com essa política deles de continuar sendo o grande protagonista aí? Eles têm tentado, né? Eles têm lançado uma série de medidas para tentar segurar as cadeias produtivas lá, para tentar segurar a informação. Isso é uma coisa que tem tido uma guerra, principalmente no governo Trump, teve uma guerra muito grande entre China e os Estados Unidos, de tentar não vender informação de empresas de tecnologia, porque não adianta também você levar a produção se você não tem as informações, se você não tem a tecnologia. Então, eles estão tentando, da maneira deles, segurar, mas a impressão que eu tenho é que a China está se reestruturando toda pós-Covid-0. Foi uma política muito exagerada, né? Pelo menos hoje, falando hoje é fácil,
Falando no auge da pandemia, não é, mas enfim. Foi uma política muito exagerada que trouxe preço muito alto. Eu acho que a China vai continuar tentando segurar, mas chega uma hora que talvez eles não consigam, especialmente a depender de quem vai ser o presidente dos Estados Unidos. Bom, já que a gente está falando tanto de China, acho que a gente podia migrar agora para a parte dos desafios, né? Que é o que não falta. Né? Mas em termos de desafios, eu pensei da gente abordar a Ucrânia, agora o Oriente Médio. Mas já que a gente está em China, aproveitar esse gancho. O que eu vi? Qual que é a minha leitura? Que a China, ela tem todo esse, será que vai invadir, será que não vai invadir Taiwan? E o que todo mundo sabe, Taiwan produz, sei lá, 90% dos microchips do mundo. E sem microchip a gente volta para a Idade da Pedra, basicamente. Né? Então, geopoliticamente falando, assim, não sei até quanto que a gente pode explorar isso, mas economicamente, qual que é quão forte é a mão da China nesse aspecto? Não mexe comigo, porque senão eu vou cortar o acesso do microchip de vocês. É isso mesmo. É totalmente uma postura protecionista, do ponto de vista geopolítico, contra os Estados Unidos, especialmente, tá? Porque a gente sabe que Taiwan tem um apoio quase que incondicional dos Estados Unidos. É meio que Israel e Irã, assim. Sim. Estados Unidos está totalmente apoiando Taiwan e China, obviamente, querendo invadir Taiwan. Eu acho que isso... Mais ou menos, né? Porque ao mesmo tempo é aquela coisa de ambiguidade estratégica. Estados Unidos fala assim, eles não vão... apoio, mas ao mesmo tempo eu reconheço que é uma China só. Sim, aí vai lá e visita Taiwan. Enfim, né, é tudo meio complexo. E eu acho que enquanto a gente tiver esse cenário de China, Taiwan, Estados Unidos, e isso está com cara de que a gente vai ter por muito tempo, vai ser sempre uma instabilidade naquela região, né, uma instabilidade local, mas principalmente uma instabilidade geopolítica global, porque são duas grandes potências que estão... A gente está falando de China e Estados Unidos, né? Acho que junto com a Rússia são as três maiores. Então a gente está falando de duas grandes potências que estão aí numa panela de pressão. Não é uma guerra fria, mas estão, né? Ficam trocando farpas. Se você invadir, eu vou me meter. Eu mando a minha secretária de Estado para visitar Taiwan. Então, enquanto a gente tiver esse cenário, a gente tem uma incerteza global grande no meio de um monte de guerra que a gente tem por aí, né? Não é só China e Taiwan. Sim. Realmente não é só China e Taiwan. Então, falar de outro conflito. Ucrânia, Rússia, né? Você falou de Rússia. Assim, pelo que eu vi, o rublo vai muito bem, obrigado. Né? Quando estourou lá, quando invadiram, sanção, o câmbio da Rússia foi lá pro teto. Acabou, voltou. Parece que está menos hoje do que era antes, né? E aí tem toda a questão, tentar não me perder na pergunta, assim, mas como que você vê, então, o conflito Ucrânia-Rússia, que está ali conversando de perto com a Europa, que está toda perdida, o que eu faço, para que lado que eu me apoio e tal. Quanto que você acha que Rússia, Ucrânia está influenciando preço de commodity, inflação? Qual que é o peso disso? Eu acho que hoje não influencia mais. Eu acho que influenciou muito quando estourou a guerra, né? Seja por conta de petróleo, porque a Rússia segurou a exportação de petróleo e de gás, especialmente para a Europa, seja por conta de trigo, não sei se tinha o negócio de fertilizantes. Sim. A Ucrânia é uma grande produtora de trigo, então subiu o preço do trigo no mercado global. Quando essa guerra estourou, teve um impacto muito grande e contribuiu muito para que a inflação chegasse a 10%, 12% nas economias desenvolvidas. Teve o pós-pandemia, mas teve a guerra que também atrapalhou. Imaginava-se que essa guerra ia ser uma guerra curta, de 2, 3 meses. E aí, quando o mundo percebeu que ia ser uma guerra muito mais longa, a impressão que eu tenho é que o mundo resolveu deixar de lado. Pelo menos o mercado resolveu deixar de lado. A gente não vê noticiário, a gente não vê isso fazendo preço em petróleo, em commodity, em absolutamente nada. A gente não vê mais essa guerra preocupando, né? O que eu acho que pode fazer com que essa guerra volte ao radar é Irã e Israel, porque a gente teria a Rússia, que supostamente apoiaria Irã, e aí a gente tem Estados Unidos, que supostamente apoiaria Israel. Aí, acho que todos esses conflitos geopolíticos locais acabam ganhando mais peso, mas falando só de Rússia e Ucrânia, hoje não faz mais muito preço, não. Mas e a Europa nessa história? Porque assim, a Europa, qual que é a minha leitura? De novo, não sou um especialista, mas eu vejo uma Alemanha que carregava a Europa nas costas com a Merkel, assim... Economicamente continuou muito forte, claro, mas eu vejo hoje um presidente, o Olaf Scholz, que não passa essa credibilidade de ser um líder europeu. Eu vejo um Macron tentando ali, vem para o Brasil, vai para a Rússia, tenta fazer aproximar da China, mas ao mesmo tempo não... Parece que tem muito problema interno já com os caminhoneiros lá e tal. Imigração e tal. Então, e você vê agora a Itália também está começando a dar uns pipoco ali também. Como é que você vê uma Europa desunida como um convite para o Putin continuar com a política dele de avançar?
Eu acho que a Europa é desunida, mas de maneira geral, contra a Rússia é uma Europa unida. Pelo menos as economias fortes da Europa, né? Tá. Alemanha, Itália, França, Espanha e Portugal em menor escala, mas enfim, Uhum. também. Eu acho que as maiores ainda são muito ligadas ao mundo ocidental, muito ligadas aos Estados Unidos. Então, é uma Europa que eu concordo com você, que está meio que fragmentada, assim, né? Quando a gente vê o comportamento como nação, mas eu acho que quando a gente vê em conflitos geopolíticos como Rússia e Ucrânia, a Europa, de uma maneira bem geral, apoiou a Ucrânia, Sim. né? Alguns países, inclusive a Alemanha, mandou arma para a Ucrânia. Então, eu não acho que do ponto de vista geopolítico a Europa está desunida, não. Eu acho que é mais do ponto de vista econômico e mais essa percepção de Alemanha e de França, numa escala menor, de a gente estar carregando esses caras nas costas, o que ficou mais agravado ainda depois do Brexit, enfim. Uhum. Eu acho que é uma questão muito mais econômica do que geopolítica. Eu acho que a Europa tem uma memória de guerra relativamente recente, né, que é a Segunda Guerra, e eu acho que o buraco lá é um pouco mais embaixo quando a gente pensa em Putin, por exemplo, tentando crescer, até porque se isso acontece, é entre Estados Unidos, né, os Estados Unidos não vai deixar o Putin dominar a Europa, crescer de uma maneira completamente desregulada pela Europa, então aí eu acho que entra Estados Unidos, e aí a gente está viajando, né, porque se entra Estados Unidos, entra a China. Mas você vê um Aí... Trump, por exemplo, que já está... apoiou lá o Congresso a barrar o pacote de 60 bi, Sim. lá para a Ucrânia. Sim. Parece que se vier Trump, né, claro, depende, mas eu acho que ele vai cuidar mais das fronteiras dele, o problema que ele tem lá com a imigração do Sul, do México. Bom, mas enfim, a gente chega lá, Tá. Mas só para terminar a Europa, no limite, então, essa fragmentação pode levar o quê? Uma quebra do euro? Mas aí é longo prazo, né? É. Se a gente está pensando nisso, é mais longo prazo. Hoje em dia não se tem muito esse assunto. O que a gente tem hoje em dia é uma Europa que diverge muito do ponto de vista econômico, de algumas economias fortes carregando as fracas, e do ponto de vista de direita e esquerda mesmo, né, de direcionamento político, porque tem um crescimento considerável da extrema-direita na Europa, muito por conta de imigração, né, de ser contra a imigração, e tem, obviamente, os países que não são a favor. Então, acho que isso também acaba trazendo um sentimento de fragmentação maior. Eu acho que seria mais por aí do que por geopolítica. Mas é uma coisa de longuíssimo prazo, tá? Não é uma coisa para acontecer amanhã ou depois. É uma coisa que é um processo, realmente. Teria que ter muita vitória dessa extrema-direita, por exemplo, que a extrema-direita é contra o euro, né? Então, teria que ter muita vitória em muitos países importantes dessa extrema-direita para a gente começar a ver um movimento mais nesse sentido. E nesse cenário hipotético, vamos supor, de novo, hipotético, quebrou o euro. Como é que isso vai influenciar políticas monetárias ao redor do mundo? Acho que num primeiro momento é um breve caos. É uma distopiazinha, né? O Mad Max. Aí realmente é um caos, porque a gente tem hoje uma moeda absurdamente forte, um banco central super forte, centralizado, que aí nem sei o que vai virar franco de novo, enfim. Marco, Lira. Aí realmente é Mad Max. Eu espero não estar aqui para ver. Tá bom, então vamos falar de uma coisa que também está muito preocupante agora no curto prazo, que é Oriente Médio. Qual que está sendo então o impacto no preço do petróleo, políticas monetárias por aí, inflação? O que você está vendo? Acho que na sexta-feira pré-ataque, né, o mercado reagiu muito mal ao noticiário de que talvez teria o ataque. Então o petróleo subiu muito, o dólar subiu muito, bolsas caíram. Aí teve o ataque que aparentemente foi um ataque meio que um preste atenção, não foi um ataque assim para matar pessoas. Avisaram. Ele falou que ia atacar, avisou antes que estava mandando drone, então assim, conseguiram interceptar os drones, não morreu ninguém. Então assim, foi um ataque, né, sutil, perto do que poderia ter sido. E aí o mercado deu uma acalmada em relação a isso, no sentido de, bom, não explodiu o preço de petróleo, o dólar está um pouquinho mais alto, mas não é só por causa de guerra, tem um monte de fatores que estão influenciando isso. E aí a grande dúvida agora é, Israel vai responder? A gente vai ter uma escalada dessa tensão? Se a gente tiver, se Israel responder e tiver, aí eu acho que o buraco é mais embaixo, porque aí é uma guerra no Oriente Médio. Aí realmente é uma explosão em preço de petróleo, aí é um mundo muito mais averso ao risco, e é um mundo mais averso ao risco. É um mundo que foge para o que o investidor considera como porto seguro. E o que é porto seguro para o investidor? É o título dólar. Público americano. É isso. Então, o cara vai para os Estados Unidos e o dólar vai subir, e isso vai gerar um espiral de inflação. Por um lado, o petróleo mais alto, por outro, o dólar subindo por causa de guerra. Isso gera um espiral inflacionário no mundo inteiro. Então, as consequências não são boas. Desculpa de interromper. Então, se isso acontece, se o petróleo explode, o dólar sobe, o que acontece? O investidor coloca o dinheiro dele lá, fica mais caro para ele investir. É isso que você está querendo dizer? Eu acho que no ambiente de guerra, assim como no ambiente de pandemia, não é tudo tão racional.
Né, o investidor pode olhar para o Brasil e falar assim, nossa, o Banco Central pode levar a taxa Selic para 15%. Mesmo assim está tendo uma guerra absurda no Oriente Médio. Isso não quer dizer que o cara vai botar o dinheiro dele num país emergente, porque está tendo uma guerra absurda no Oriente Médio. Então não é tudo tão racional. Tem a questão do cara pensar que, poxa, eu vou colocar meu dinheiro no Porto Seguro, eu vou comprar dólar, eu vou comprar ouro, enfim. Tenho esses ativos reais que o investidor gosta mais nesses momentos. Mas a tendência é que sim, é que o dólar fique mais caro, então fica mais caro para qualquer transação em dólar, fica mais caro a moeda americana. Se o dólar de fato fica mais caro, a tendência é que os juros fiquem mais altos também. Isso que eu queria chegar. Então, se o dólar, se a cotação sobe, teoricamente os juros... No segundo momento sobe. Por duas vias. E aí, tanto lá fora quanto aqui, né? Qual que é essa lógica de subir câmbio, subir juros? Tá. Se o dólar tá mais caro, né? Por causa da guerra, por causa de um monte de motivos, o dólar tá mais caro. É aquilo que a gente falou no começo, a gente tem um repasse para produtos importados, então o trigo fica mais caro, o petróleo fica mais caro, a gasolina fica mais cara, fica tudo mais caro. E aí o Banco Central precisa subir juros, essa é uma forma de você pensar. A outra forma é o Banco Central pensando, o dólar está 5,50, a taxa de juros nos Estados Unidos está alta, eu preciso deixar meus juros muito alto para atrair investidor. E aí ele também sobe por causa disso, então são dois mecanismos de transmissão. E se a gente sobe muito os juros, a gente também acaba aumentando a nossa bolha de dívida. E a gente está falando só de política monetária, de inflação e juros, mas se a gente sobe muito os juros, a gente leva o nosso crescimento lá para baixo, né? Porque lembra do começo? Subir juros é uma política contracionista, você está contraindo a economia. Tá. As pessoas não vão consumir. A gente já tem hoje uma população bem endividada, né? A gente está saindo agora, está começando agora a respirar um mercado de crédito melhorando, mas a gente veio no mercado de crédito muito ruim no ano passado. Então, esse cenário de talvez não cortar tanto os juros agora não é um cenário que se esperava e que seja saudável para a economia nesse momento. Porque você havia falado lá atrás que, teoricamente, uma taxa ok, pensando no longo prazo para o Brasil, uma taxa de juros seria entre 7% e 8%. Na minha visão, mas assim, vou tentar não falar economês, mas eu vou ter que falar economês. O Banco Central estipula uma taxa de juros neutra, que é uma taxa de juros de equilíbrio, em que a gente não tem muita inflação e tem um crescimento bom da economia. Segundo o Banco Central, essa taxa de juros seria entre 4,5% e 4,8%. Tá? O que eu tô falando que eu acho que a gente chegaria em 7,8% seria o juros neutro do Brasil. Seria uma Selic em 4,5% e 4,8%. Que para igualar com uma inflação ali. Que seria uma inflação na meta de 3% e o PIB crescendo perto do potencial, de 2,5% e 3%. Seria mais ou menos isso. Tá. Mas isso é num mundo perfeito. Hoje a gente está muito longe desse mundo perfeito, sabe? A gente tem uma inflação de serviços que não cai, a gente tem uma política monetária lá fora super apertada. Então eu acho que nesse mundo que a gente tem hoje, se a gente chegasse numa Selic a 7%, 8%, estaria muito bom. E nesse cenário de Selic a 7%, 8%, qual que seria um dólar, uma cotação do dólar? Supostamente. Eu acho que uns 4,80, 4,70 e o mundo bem, né? Juros nos Estados Unidos caindo e o mundo bem, porque não adianta... Bom, dólar a 4,70 é o mundo bem hoje, né? Não seria um mundo ruim. Tá, então pensando novamente em cenários aqui, a gente fala, dólar é a moeda de referência, é o que dá preço para tudo isso. Mas, ou seja, então o dólar pode imprimir, os Estados Unidos pode imprimir dólar, teoricamente, quanto ele quiser, teoricamente, né? Uma vez eu vi o Warren Buffett falando isso. O Warren Buffett falando, pode imprimir, então nem a gente que manda e tal. Aí você sobe a inflação. Então... Tivemos isso no Brasil já. O que seria, então, o quão resiliente é esse argumento de que uma moeda soberana forever, assim? É uma moeda soberana porque é a moeda de um país soberano. Eu acho que é isso, muito mais do que poder imprimir ou não imprimir. É um país que tem uma economia sólida, que tem um crescimento, mesmo num momento delicado como foi o momento da pandemia, que manteve um crescimento sólido, é um país que tem uma planta industrial forte, é um país que é endividado, e eu acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles da economia norte-americana hoje, mas que tem um mercado de trabalho aquecido, é um país em que a população consome e se endivida para consumir, e isso já faz parte e roda direitinho assim. Então eu acho que é um país que tem um sistema financeiro hoje, pós-crise, sólido, estruturado, bem regulamentado. Então eu acho que nesse sentido que a gente fala que é uma moeda forte. Uma moeda forte porque é uma moeda de um país forte. Nada além disso. Na hora que tiver uma economia que seja mais hegemônica que a norte-americana, vai deixar de ser o dólar. Mas hoje em dia eu não consigo ver uma economia fazendo esse papel melhor do que os Estados Unidos fazem. Não vai rolar a moeda dos BRICS? Que falam tanto da tal da moeda. Se rolar, não vai substituir o dólar. Não. Porque eu tinha ouvido falar que seria uma moeda que não é necessariamente que o Brasil, Rússia e tal, todos teriam a mesma moeda. Seria como se fosse um lastro, assim, né? Uma cesta de commodities, não sei o quê, que aí cada uma dessas moedas... É super difícil isso, né? Assim, porque a gente já fez isso na zona do euro.
E assim, são países parecidos, né? Acho que Fez com a tudo no paridade mesmo no dólar, né? continente, exatamente. É. Fazer isso com países tão diferentes, que têm produtividade diferente, né? Que são focados em setores diferentes. Eu acho tão difícil fazer isso. Eu não Mas compro muito trigo é essa ideia, trigo, não. ouro é ouro, É, milho é milho. mas mesmo assim, eu acho que a Índia, por exemplo, vamos pegar a Índia e o Brasil. A Índia é um país que produz tecnologia, o Brasil é um país que produz commodity. Como é que você vai igualar essas coisas? Eu não consigo entender muito como é que seria feito, não. Tá. Então, a gente está falando dessa questão da ser um país forte, Estados Unidos, né? No final do ano, teremos eleições no United States of America, né? E tá aí um vucu-vucu aí, se o Trump entrar, o que que acontece? Já tá meio que sinalizando que, ó, a Europa se vira e Oriente Médio não sei dizer. Qual que é a sua leitura sobre as eleições e o quanto que isso está agitando aí a macroeconomia? Ainda não começou, geralmente começa a afetar mais os mercados no segundo semestre, até porque, né, tem uma guerra acontecendo, tem essa discussão toda de juros acontecendo, aqui no Brasil tem essa discussão fiscal, então não deu nem tempo ainda do mercado virar para isso, mas vai se debruçar sobre isso no segundo semestre. Se fosse hoje, estaria meio dado que o Trump levaria, né, o Biden tem uma rejeição gigantesca, então se fosse hoje, estaria meio dado que o Trump levaria. A parte boa de ser o Trump é que a gente sabe o que esperar, né? A gente já viu o Trump 1 como é que foi. A parte ruim é que a gente sabe o que esperar. Então, assim, a gente sabe o que vem pela frente. Seria uma economia mais fechada do que a gente tem hoje. Seria uma economia, eu acho que do ponto de vista geopolítico, um pouco mais agressiva. Pelo menos foi assim o Trump 1. E aí eu acho que se eu fosse a China, eu estaria muito preocupada. Porque o Trump 1 teve a guerra comercial com a China. Se o Trump tiver qualquer tipo de ruído comercial com a China, isso atrapalha ainda mais uma economia que está em processo de tentar se recuperar do pós-pandemia. Então, é cercado de muitas dúvidas. Realmente, pode assim... cutucar muito a China? Pode cutucar muito a China. Por outro lado, tem setores que a gente sabe que crescem. A indústria foi bem com o Trump, o setor armamentício foi bem com o Trump. Então, tem setores que a gente sabe que vão bem. O mercado tende a gostar mais do Trump do que do Biden, por ter aquele histórico de gastar menos, né? Um histórico de um compromisso fiscal um pouco maior, então o mercado tende a gostar um pouco mais. Mas essas questões sensíveis que a gente está falando tanto aqui, tanta guerra pipocando, tantas questões localizadas, a gente fica um pouco observando para ver como é que vai ser se o Trump realmente ganhar. Tá. E eu vi que os Estados Unidos também têm anunciado investimentos multibilionários nessa indústria de microchips, né? Para trazer lá para... Justamente para não... Já são meio que sinais de que, ó, China, o seu as na manga aí, a gente está se preparando aqui também. Foi um pouco isso do que a gente estava falando, né? A gente está tendo uma mudança de planta produtiva e hoje essa mudança está muito focada em alta tecnologia e microchip, justamente porque a China hoje tem um baita poder de barganha com os Estados Unidos, porque a gente depende da China para ter nosso iPhone. Então, a gente realmente depende muito da China para isso. Se os Estados Unidos conseguirem importar tecnologia, e por isso que está tendo tanto fechamento da China nesse sentido, de fato, o poder de barganha deles vai lá para baixo. E nesse cenário, Trump eleito, quão forte fica esse argumento dos Estados Unidos continuar sendo a moeda de referência? O Trump já foi eleito e os Estados Unidos continuaram sendo, né? Eu acho que o Trump eleito me levanta muitas dúvidas do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista de questões comerciais com a China, principalmente. Mas pensando em economia local, eu acho que ele vai pegar uma economia melhor do que o Biden pegou, porque o Biden pegou uma economia que estava com a inflação, que levou, né, que a inflação foi lá para 10%, 12%, pós-pandemia. Então, o Biden é o presidente da inflação e o americano não é que nem a gente com inflação. A gente teve inflação de 2.000% ao ano. O americano não tem isso. Então, para ele, 10% é um horror. Então, a lembrança dele na pandemia é a lembrança do Biden. O Trump vai pegar um país que já saiu disso, que está desacelerando um pouquinho, porque, afinal de contas, teve alta de juros, mas que tende a retomar, porque ele vai pegar um país cortando juros. Se tiver corte só no final do ano, ele entra no governo ano que vem com corte de juros. Então, ele vai entrar com o Banco Central estimulando a economia, uma inflação mais controlada. Então, se ele não fizer muita besteira... Eu acho que tem chance dele fazer um governo de um bom crescimento, sim. Um bom crescimento, mas ao mesmo tempo com uma Europa que é teoricamente o maior parceiro, um dos grandes parceiros dos Estados Unidos, uma Europa que vai ficar doída ali e falar, você me abandonou. Viu, por exemplo, a Alemanha começou um processo de rearmamento gigante. Né? Mas eu acho que isso não é. Eu acho que isso, no caso da Europa em particular, passa muito por Rússia e Ucrânia, né? Pela dependência que a Europa tem de energia da Rússia.
Isso ficou muito claro no último inverno europeu, tanto que a inflação subiu por conta de energia, tanto gás quanto petróleo. E aí eu acho que essa parte de armamento, na minha cabeça, passa mais por Rússia e Ucrânia, e um Putin mais forte do que qualquer outra coisa. De todo modo, é isso, o Trump é um presidente que fecharia mais os Estados Unidos, que ficaria olhando primeiro para as fronteiras, com o México, depois eu acho que a grande briga do Trump não é com a Europa, é com a China. E eu acho que a gente tem que esperar para ver como é que vai ser essa negociação com as outras economias, mas a tendência é um país um pouco mais fechado, como Entendi. foi no Trump 1. Tá. Não, eu digo isso porque quando começou lá a invasão da Ucrânia, lá atrás, eu não sei se tem aquele cara Alexander Dugin, não sei se você já ouviu falar, ele é o cérebro do Putin lá, o cara que assessora o Putin, um filósofo e tal, ele fala sobre essa quarta teoria política, um negócio que é esse tal desse mundo polarizado, aí, multipolarizado, que as pessoas falam. Você tem China, você tem Rússia, você tem Estados Unidos, Europa, você tem os grandes blocos, né, América Latina, Sudeste Asiático e tal. E nesse cenário, é por isso que eu não estou insistindo nessa questão do dólar continuar sendo a moeda de referência, porque se está migrando para uma multipolarização, por que o dólar continuaria sendo a... Eu sei que isso é uma pergunta difícil, é uma pergunta mais... filosófica, quase. Filosófica, mas assim, porque qual seria a referência, então? Seria o ouro? Então, qual seria o substituto ao dólar? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Tudo bem, não vai ser o dólar. Quem que vai ser? Tem que ter uma referência, né? Então, qual seria a referência? Seria o ouro? Não sei, assim, eu acho que é uma coisa que volta muito na história, né? Se a gente pensar que o ouro vai voltar a ser a referência. Sim. Eu acho que o que substituiria o dólar seria uma outra moeda forte. E por um tempo até se imaginou que o euro poderia ser, né? Ok. E não foi. Mas hoje eu não vejo um substituto ao dólar, assim como eu não vejo uma economia tão forte quanto a norte-americana. Entendi. A China, talvez, se tivesse conseguido manter o modelo de crescimento no pré-pandemia, daqui a 10 anos seria uma economia mais forte que a norte-americana. Mas a gente sabe que a gente vive numa economia absurdamente ocidentalizada, então eu não sei se a gente adotaria o yuan como moeda, provavelmente não. Sim. Bom, assim, eu só com essa conversa que a gente está tendo até agora, meu cérebro já foi para todas as direções possíveis. Não, eu adoro, assim, o estímulo intelectual para mim é maravilhoso. Só que para mim é fácil, porque eu sou entrevistador, então eu ponho a pergunta. Eu imagino agora você que lida com isso no seu dia a dia e, enfim, como é que isso se transforma em sugestões de investimentos, como é que isso se torna em acalmar o investidor. Eu vi que a B-Side tem uma questão que é muito bacana de ter essa proximidade com os investidores e tal. Sim. Então, a gente até caminhando para o desfecho, perguntar um pouco sobre esse comitê da B-Side de Asset Allocation, como é que toda essa outra narrativas aqui viram alocação, renda fixa, renda variável, título aqui, título lá, e como é que vocês enxergam essa questão da proximidade com o investidor? Tá. Bom, a gente tem esse comitê, que é um comitê mensal, que sentamos eu, a área de gestão, e a diretoria da empresa para a gente tomar decisões de investimento. Como é que funciona esse comitê? Eu faço um cenário de uns 30, 40 minutos, eu passo o cenário, vejo tudo que eu estou vendo de Brasil e de mundo. Uhum. Evidentemente, a gente sempre foca mais em Brasil, porque a gente está aqui, mas assim, a gente fala muito de Estados Unidos e China também. E aí, o que está mudando de um mês para o outro, principalmente? O que está mudando na precificação de juros? O que está mudando no mercado de crédito? O que está mudando no PIB, na inflação? Enfim, a gente realmente faz um panorama macro grande. E aí, com base nisso, beleza, então a gente acha que a inflação vai ficar mais alta. E se a inflação vai ficar mais alta, a Selic vai ficar mais alta. O que a gente faz com isso? Né? Aí a gente vai olhar para as classes e subclasses de ativos. Aí a gente tem lá renda fixa, renda variável, multimercado e câmbio, que acaba sendo mais um hedge natural. Num país que nem o Brasil, como eu já falei, é difícil a gente ignorar a renda fixa, né? Então a gente sempre está com o pé na renda fixa. Você pode explicar esse hedge natural que você falou, por gentileza? Já chego lá. Deixa eu falar de bolsa, que eu falo de câmbio. Tá. Quando eu falar de bolsa, eu falo de câmbio. A gente sempre vai estar com o pezinho na renda fixa, ou seja, a gente sempre vai estar pensando em comprar títulos pré-fixados, a gente sempre vai estar pensando em títulos atrelados à inflação, porque a inflação no Brasil está sempre alta, o juros está sempre alto. Então, esse é um ponto que a gente sempre vai olhar. Num momento como o de hoje, por exemplo, que a gente está vivendo agora, é importante ter essa proteção na carteira, né? Bolsa, vamos lá, vamos ver renda variável. O que a gente está olhando para o Brasil? Nesse momento, a gente está um pouco preocupado, né, com como é que vai ficar a economia global, como é que vai ficar a economia brasileira. Apesar dessa resiliência que a gente tem visto no crescimento, a gente espera que vai ser um ano ainda de alguma desaceleração em relação ao ano passado, até porque não tem um pulso agro. Tem questões políticas complicadas aqui dentro, né? A gente vê essa história da meta fiscal, por exemplo, o mercado balança muito. Como é que está a bolsa lá fora? Poxa, a bolsa lá fora, apesar de tudo isso que a gente está falando, está subindo sem parar, né? Por conta de inteligência artificial. Então, talvez seja a hora da gente botar um pezinho em bolsa lá fora e não em bolsa Brasil. São coisas que a gente vai discutindo. Aí a gente vai ver os fundos de multimercados, como é que eles estão, se eles estão performando bem, performando mal. Na média, não estão indo muito bem.
Então, a gente, nesse momento, prefere deixar nosso investidor um pouco mais fora de multimercado. Como é que funciona câmbio como hedge natural? A gente está investindo em renda fixa Brasil, a gente está investindo em Bolsa Brasil. Então, o nosso risco é o risco Brasil. Né? Se der alguma coisa muito ruim no Brasil, o investidor vai se dar mal mesmo em renda fixa. E aí, qual que é o hedge natural? É o câmbio, porque supostamente, né, o câmbio segura um pouco essas perdas com o Brasil. Claro que às vezes dá tudo muito ruim nos dois, mas a tendência é que se o Bolsa Brasil está indo mal, e se o Brasil não está performando bem, o câmbio e o mercado lá fora consegue dar uma segurada. Então, é nesse sentido que eu digo que acaba sendo o hedge natural. Entendi. E me intrigou aqui o que você falou sobre o fato lá fora a bolsa está subindo por conta da inteligência artificial. É muito interessante isso. A gente está vendo mercado, assim, a gente está vendo essa percepção do mercado de juros vão ficar muito altos por muito tempo. E isso deveria fazer mal para a bolsa, no sentido de que, poxa, se a renda fixa está mais interessante, o investidor sai da bolsa e põe na renda fixa. Isso acontece muito aqui no Brasil. Quando a Selic está muito alta, o dinheiro sai da bolsa. Por que isso não está acontecendo lá? Daí a gente tenta entender por que o S&P está nas máximas, por que o Dow Jones está nas máximas. São as empresas de tecnologia, empresas de inteligência artificial, principalmente, que estão fazendo com que eles estão ignorando totalmente o movimento de mercado. Olha. E estão fazendo com que essas bolsas renovem máximas dia após dia. S&P teve um dia que o mercado aqui derreteu e S&P renovou máxima histórica. E aí você fala, o que está acontecendo? É inteligência artificial, não tem nenhum outro papel que segura. Não é bolha, não? Acho que não, nesse caso eu acho que ainda não, acho que ainda tem muita coisa para acontecer, fala tanto né? de tecnologia, não sei o que, tem bolha daqui, bolha das .com, bolha enfim, mas eu acho que a gente ainda está vendo um mundo em que a inteligência artificial está desenvolvendo muito, né? O ChatGPT está aí para provar para todo mundo, então acho que a gente antes de ter um estouro de uma suposta bolha, tem muita coisa para andar ainda, me parece. Sim, porque também cai, talvez um ponto que a gente poderia ter abordado na parte dos desafios aqui, que é assim, para onde que a inteligência artificial vai? Vai ter desemprego em massa? Então, é uma coisa que eu me preocupo muito, sabia? Quando me falam para usar o ChatGPT para fazer relatório, eu falo, não, porque aí vão descobrir que não precisam de mim. Foi o que eu te falei também, me sugeriram fazer esse roteiro, não, pô, aí a gente serve para quê? Não, mas eu acho que tem coisa que, eu ainda acho, pode ser... Sei lá, posso ser velha, mas eu ainda acho que tem coisa que a nossa mente não substitui, não. Que não substitui nossa mente, não. Acho que o ChatGPT é muito legal. Eu uso em alguns momentos para ter insight, para ter alguns dados, mas você precisa saber interpretar aquilo, você precisa saber se aquilo tá funcionando do jeito que você quer ou não. Então, eu acho que, por enquanto, isso ainda não acontece. Eu acho que é mais a parte de automação, sim. Eu acho que tende a gerar mais desemprego. Mas não tá precificado isso, esse risco de desemprego em massa nessas valorizações históricas aí de... Vou te dar um exemplo. Uma vez eu vi foi justamente quando saiu o ChatGPT. Tinha alguma empresa, que era uma empresa de comunicação, que empregava, acho que eram jornalistas e tal, e essa empresa mandou 30% a 40% embora das pessoas, e a ação explodiu. Porque, claro, diminuiu o custo, despesa, o lucro subiu, né? O mercado é cruel, né? O mercado é cruel nesse aspecto. Então, será que o mercado não está pondo essa ênfase toda na inteligência artificial? Porque é muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo, quem que vai comprar o produto que essa inteligência artificial vai fazer se está desempregado? É isso que eu ia falar, tem que ter um mínimo de equilíbrio. Eu falei que o mercado é cruel, sempre que sai o dado do payroll, que é o relatório sobre o mercado de trabalho norte-americano, ele sempre mostra que o mercado de trabalho está muito aquecido. E eu sempre falo na B-Side, nossa, veio ruim. Não veio ruim, veio bom, né? Mas assim, o mercado em certo momento precisa ver um pouco mais de desemprego para ter algum equilíbrio. Essa história de inteligência artificial, se a gente tem um desemprego em massa generalizado, é isso, quem que vai consumir? Ninguém vai consumir, a economia vai para baixo, né? Os bancos centrais vão ter que levar os juros para baixo, os governos vão ter que fazer política fiscal de estímulo à economia, isso gera uma baita inflação lá na frente. Então, tem que pensar em todo o ciclo econômico quando a gente pensa em desemprego em massa. Eu não acho que a gente teria um desemprego em massa de uma vez. O que eu acho é que pode ser que aconteça aos poucos, como já acontece. Automação. Catraca no ônibus ser automático e não tem mais cobrador. Isso já acontece. Sim. Mas aí é um processo que vai acontecendo ao longo dos anos e das décadas que você não sente o impacto todo de uma vez. Talvez o ChatGPT demita algumas pessoas mesmo. Mas não vão ser todos os economistas, não vai ser toda uma equipe estratégica que vai ser demitida. Vai ser um, vai ser outro, aí daqui uma década ou um outro. E aí é uma coisa mais diluída no tempo, eu acho que é sentido menos. E aí vão se criando novas profissões também, né? Olha o programador em alta. Você tira o emprego de um lugar e coloca em outro. Sim. Assim, curioso, eu comentei com você mais cedo, né? O meu lado B de ator de teatro. Eu participei de um musical ano passado, Mamma Mia. E tinha uma molecada, um monte de adolescente lá, assim. Você precisa ver a melancolia. Tá, o pessoal que vai entrar fazer vestibular, tal, não sei o quê. O que você vai fazer? Sei lá, eu queria fazer história. Mas não, minha família tá mandando eu fazer,
sei lá, eu acho que era direito, ou sei lá. E eu fico cutucando, falo assim, ó, o robô vai fazer isso aí. Então, ó, é a criatividade humana que vai Sim. ser o diferencial. Então, mas enfim, isso é talvez conversa para um próximo Sim. capítulo, né? Mas, assim, antes que a gente chegue na pergunta final, tem alguma coisa que eu não abordei aqui, alguma coisa que você gostaria de falar, que eu deixei passar, alguma consideração que você queira trazer nesse... Bom, acho que a gente falou Bastante bastante de tudo, né? Maravilha. Acho que não. Não, eu tô muito feliz com isso, eu aprendi muito. Meu Deus do céu, muito obrigado. Então tá, então pergunta final. Como eu te falei também no início, um pouco antes da gente começar, né? Abu Janra é meu herói, né? Eu gosto da filosofia, tal. Tá falando do mercado, tá. Agora, Helena, qual que é esse mundo que você gostaria de ver no futuro? Pergunta difícil, você não quer me perguntar o dólar de fim de ano, não? Não quero saber qual que vai ser o dólar, eu quero saber a Helena, como é que a Helena vai estar, que mundo que a Helena está ajudando a construir e qual que é a sua, assim, alguma consideração pessoal, o quanto você se sentir confortável para falar. Então, vou falar de convicção pessoal. Por favor. É um mundo mais igualitário, eu acho que em vários aspectos, mas vou falar do meu ponto de vista, né? Eu acho que em termos de diferenciação entre homens e mulheres em mercado de trabalho, na economia de maneira geral, no mundo de maneira geral, é uma coisa que é uma luta pessoal minha, assim, é algo que eu tento trabalhar muito para tentar diminuir. Eu sou de um mercado que é absurdamente masculinizado, né? Sim. O mercado financeiro tem muito mais homem do que mulher, especialmente em cargos de chefia, e eu tento aos poucos ir quebrando isso. Eu confesso que eu tenho um baita orgulho de ser economista-chefe no mercado financeiro, e eu acho que isso é um exemplo que eu tento muito passar para as minhas filhas, e eu tento criar muito as duas, tentando mostrar que, cara, vocês são exatamente igual a todos os meninos da turma de vocês, mas a gente sabe que tem um caminho muito longo para andar. Então, assim, se tem uma coisa que eu quero chegar aos 80 anos de idade, se eu chegar aos 80 anos de idade, olhar para trás e ver, é que evoluiu. Eu sei que não vai estar igual, mas é que evoluiu de alguma maneira, sabe? É ver que, de alguma forma, mulheres e homens estão mais perto de uma igualdade do que o que a gente está hoje. E hoje a gente já está mais perto do que a gente estava 20 anos atrás. Sim, sim. Eu reconheço que o mercado que eu entrei não é o mercado que eu estou hoje. Então, eu espero que o mercado daqui a 40, 50 anos não seja o mercado de hoje também. Sim. É bonito isso que você falou, porque quando me perguntam também essa perspectiva, eu sempre cito o Zygmunt Bauman, né, que ele falava, eu sou pessimista no curto prazo e otimista no longo prazo. Então, o que eu penso sobre essa questão de igualdade? Eu penso assim, a gente está cada vez mais chegando num cenário tão distópico e tão catastrófico que essa aproximação de a gente perceber que somos todos iguais, gênero, raça, seja o que for, que é inevitável que isso aconteça. É inevitável que a gente perceba. Não tem mais lógica a gente achar que a gente é diferente, melhor, pior que o outro e tal. Então eu concordo, eu compartilho desse cenário e te agradeço muito, não só por essa última consideração, mas por toda a aula maravilhosa que você deu. Como eu te falei, eu sou contador, mas assim, então sempre flertei com a economia, aprendi horrores. E é isso aí, muito obrigado. Que agradeço, adorei o papo, foi ótimo. Muito obrigado. Obrigada. Valeu. E para você que está assistindo, até o próximo episódio.